Pessoal, nós chegamos ao final da nossa série hoje sobre o temor do Senhor, baseado aí do nosso livrinho, foi nosso guia. Como sempre enfatizo para vocês, foi uma série de estudos baseada nesse livro, mas a gente fez alguns paralelos, a gente ampliou o que é tratado aqui, e agora nós chegamos no final em que os dois últimos capítulos e a conclusão, ele dá algumas aplicações práticas disso. Muitas das coisas ele já falou, a gente já trabalhou antes, então eu achei por bem não repetir aqui, mas ele traz algumas observações interessantes, então eu condensei os dois últimos capítulos e a conclusão nesse último estudo de hoje. Se a gente não conseguir terminar o estudo hoje, a gente termina na semana que vem, não tem problema, mas eu chamei essa sessão aqui de considerações finais. Bom, então com isso nós encerramos a nossa série aí. Talvez a gente faça uma revisão em algum momento aí na semana que vem, só para falar de tudo que tratamos, né? Fazemos um apanhado aí. Mas a título de considerações finais, eu listei 4 tópicos que ele aponta, que eu acho que são interessantes para a gente revisitar, aprofundar, trabalhar em algum grau aí. Então, é a relação entre o temor do Senhor e 4 áreas aqui, né? Então, quatro elementos aqui. Então, a relação do temor do Senhor com a retidão, a relação do temor do Senhor com a Escritura, a relação do temor do Senhor com as amizades e a relação do temor do Senhor com os ímpios, ou seja, aqueles que não são crentes. E a gente percebe que depois de tudo que a gente já tratou até aqui, tendo aquela definição de temor do Senhor clara na nossa mente, falando dos ingredientes do temor do Senhor, da origem do temor do Senhor, a gente percebe que esses 4 tópicos aqui, eles são realmente, eles são muito bem posicionados aqui ao final, porque eles se tornam muito práticos. Depois de tudo que a gente viu, então agora a gente entra numa parte bem prática, com exemplos bem práticos, que eu quero trabalhar com vocês, tá bom? Então, começando aí desse primeiro ponto, a primeira relação do temor do Senhor com a retidão. Retidão significa você ter um modo de vida justo, reto, correto. Uma pessoa que se comporta adequadamente, corretamente, tem uma boa postura na sociedade, tem um bom comportamento, enfim. E que faz tudo certo por temor ao Senhor. Essa é a retidão. E o Albert Martin, ele cita 3 exemplos em meio de alguns outros, que eu resumi aqui em 3 notas. Então você tem o exemplo de José, você tem o exemplo de Neemias, e você tem o exemplo de Jó. E esses 3 homens mostram para nós como o temor do Senhor leva a uma vida reta, a uma vida de obediência a Deus, que se preocupa em como se comportar na sociedade, como se comportar nessas áreas que os textos indicam aí. Então vamos começar olhando pelo exemplo de José, lá em Gênesis 42. Vocês lembram da história de José? A gente começou a estudar a história de José agora com o pastor Marcos, há algum tempo já, né? E vocês se lembram que ele vai para o Egito, porque os irmãos dele vendem ele, tem toda aquela jornada na casa de Potifar, ele acaba caindo na corte de Faraó, enfim. E ele encontra os irmãos dele muito tempo depois, e no capítulo 42 é narrado esse encontro, porque os irmãos dele precisam ir até o Egito para pedir apoio, para pedir ajuda por causa de uma grande fome, uma catástrofe ali que sobreveio aos povos, né? E José interage com os irmãos dele. E se vocês olharem aí no texto, o trecho que a gente vai focar do 18 ao 20, Gênesis 42, 18 ao 20. Mas se você passar os olhos aí atrás, os versículos anteriores, você vai ver que José acusa os irmãos dele. José, diante daquele encontro tal, ele joga um verde, ele quer saber o que está acontecendo lá e tal. E ele fala, não, vocês são espiões, vocês vão ficar presos aqui. Os irmãos, não faz isso, tá, aquela coisa toda. Aí eles ficam presos lá. E aí o desfecho começa no versículo 18, aí que é o núcleo interessante para nós. Ao 3º dia, eles já estavam presos, os irmãos de José. Ao 3º dia, disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Esse detalhezinho que a gente quer destacar.
Aqui é curioso que parece que José ele quase dá com a língua nos dentes de quem ele é, porque ele fala que ele teme a Deus. Mas a gente sabe que ele estava usando aí de um intérprete para falar com os irmãos dele e tal. Então, ele tá disfarçando quem ele é. Ele sabe quem os irmãos são, mas os irmãos não sabem quem ele é. Mas aqui ele fala, olha, vocês têm que fazer isso. E se vocês fizerem isso, vai dar certo, porque eu temo a Deus. Esse pois eu temo a Deus mostra para ele que a palavra dele, mostra para nós que a palavra dele era confiável e os irmãos dele podiam confiar na palavra dele, porque a palavra dele, a confiabilidade, a fidelidade do que ele falava, estava baseado no temor que ele tinha a Deus. E aí ele fala na sequência o que eles deveriam fazer. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-mo vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazer. Mas o que chama a nossa atenção aí é o fundamento da confiança que os irmãos dele deveriam ter. Por que eles deveriam ouvir o que José estava falando? Porque ele temia a Deus. Então o que a gente aprende disso? O que a gente extrai disso? Que o crente, assim como José, deve ser alguém digno de confiança por causa do temor a Deus. Quando você fala alguma coisa, suas palavras têm que ser palavras de confiança, de fidelidade. Você tem que ser alguém digno de confiança porque você teme a Deus. Essa fidelidade, essa confiabilidade está enraizada nisso. Se você é uma pessoa que sempre fura, se você é uma pessoa que sempre mente, se você é uma pessoa que sempre acaba sendo negligente, omite de algum modo, você não é uma pessoa confiável, isso pode ser fruto de uma falta de temor a Deus. Olha, por exemplo, o que Jesus fala em Mateus 5. Olha que interessante a gente pensar na questão das palavras. Em Mateus 5, Jesus fala sobre fazer juramentos. E assim, na Bíblia existem vários juramentos. O próprio Antigo Testamento, ele não proíbe de fazer votos, como isso era chamado. Mas o problema é que as pessoas estavam usando mal esses votos que elas faziam. E Jesus repreende as pessoas por causa disso. E aí vem um trecho muito conhecido em que Jesus, em Mateus 5, 33 a 37, ele fala sobre esses juramentos. Ele diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E essa orientação que Jesus dá é repetida em Tiago depois, que também os crentes deveriam ter o sim, sim ou não, não. Isso aqui faz muitas pessoas pensarem que você nunca pode usar o verbo jurar. Não, eu juro que não é isso. Não, bate nessa boca, menino, você não pode jurar. Mas qual que é a crítica que Jesus está fazendo aqui? Olha o que o John MacArthur explica para nós na Bíblia de Estudo dele, a notinha da Bíblia de Estudo sobre esses versículos. Naquela cultura, tais juramentos eram frequentemente usados com propósitos enganosos. Isso era um dispositivo, você jurar por Deus, pelo templo, por qualquer coisa, era um dispositivo para a pessoa confiar no que estava falando. Não, isso é verdade. Eu juro. Se ele está jurando, então é confiável. Só que o que acontecia? Isso era usado para o mal. Esse dispositivo de confiabilidade era usado para o mal. Para fazer a pessoa enganada acreditar que a verdade estava sendo dita, os judeus juravam pelo céu, pela terra, por Jerusalém ou por suas próprias cabeças, e não por Deus, na esperança de evitar o julgamento divino por sua mentira. Jurar por Deus seria muito cara de pau, né? Então, olha, eu garanto isso. Eu não posso garantir por Deus. Não vou chamar Deus para ser minha testemunha. Mas eu garanto por mim, eu garanto por Jerusalém, eu garanto por tudo. Eu não vou garantir por Deus, porque aí eu estou sendo muito cara de pau. A pessoa que estava enganando, ela lançava a mão disso para tentar fazer com que a pessoa acreditasse nela. Então, eu estou vendendo um carro pro Daniel. Daniel chega lá e fala assim: mas esse carro aqui, ele teve batida, ele tá tudo em ordem, tem alguma pendência, o IPVA tá atrasado, tem multa. Eu falo: não, tá tudo certo. Tá certo mesmo? Eu falo: Daniel, eu juro pela minha cabeça. Eu juro por mim mesmo. Eu juro pela vida da minha mãezinha. Uma leitura um pouco mais moderna, né? Eu não vou falar que eu juro por Deus, porque é muito cara de pau. Mas eu sei que, na verdade, tem umas pendências. Eu sei que teve pancada atrás, eu sei que o laudo cautelar reprovou, eu sei que tá tendo multa no carro, eu sei que, o carro tá andando por um milagre.
mas eu engano Daniel com um juramento. O Daniel ouve o meu juramento e ele fala, se ele jurou então, é confiável. Isso estava acontecendo lá. Então eles estavam usando um dispositivo bom de um jeito errado. E Jesus critica isso. Vocês não podem fazer isso. Mas tudo isso fazia parte da criação de Deus. Essas coisas que eles citavam, o céu, a terra, Jerusalém, a própria vida deles. O que envolvia da mesma forma, o que o envolvia da mesma forma e produzia culpa diante dele, exatamente como se o juramento tivesse sido feito em seu nome. Jesus sugeriu que toda a nossa fala deveria ser como se estivéssemos sob juramento de dizer a verdade. Ou seja, o crente ele não precisa recorrer a um dispositivo, a uma ferramenta dessa, porque o crente tem que ser alguém confiável o tempo todo. Se eu falo com o Daniel que o carro está em ordem, é porque está em ordem. Se eu falo para a pessoa que é aquilo mesmo, então é aquilo mesmo. Eu como crente, eu não pode pesar sobre mim a suspeita, pairar sobre mim a suspeita de ser mentiroso, de enganar. A minha palavra tem que ser confiável. É isso que Jesus está enfatizando aqui e é isso que Tiago enfatiza também. Então, isso mostra como, de fato, o temor a Deus faz com que nós sejamos pessoas dignas de confiança. As pessoas olham para mim e falam, não, se o fulano falou aquilo, então eu confio. Se o fulano falou que não, então eu confio. Se ele falou que sim, então é sim. Se ele falou que não, então é não. Isso nasce do nosso temor ao Senhor. Porque isso não aconteceu com José. Façam o que eu estou falando e vai dar tudo certo, porque eu temo a Deus. Ou seja, descansem, é verdade o que eu estou falando. É verdadeiro aquilo que eu estou prometendo para vocês. Segundo exemplo está em Neemias 5. Dá uma olhadinha lá como Neemias, que foi o governador de Jerusalém, na reconstrução dos muros da cidade. Veja só como ele se portou com base no temor do Senhor. Neemias 5. Neemias 5, 14 e 15. Então, o que estava acontecendo ali era uma exploração. O povo estava sendo explorado. No meio da reconstrução, o povo estava padecendo, a cidade ainda não estava 100% pronta, então você ainda tinha pessoas em situações muito vulneráveis. E ao invés do povo se ajudar, e ao invés das outras pessoas que vieram antes de Neemias ajudarem, eles estavam se aproveitando daquela situação para extorquir o máximo possível. A gente é muito semelhante ao que acontece no Brasil, né? Se a gente fez isso, a pessoa já está lá no fundo do poço. Você ainda dá um caso de empréstimo consignado para ela, né? Para ir mais lá fundo ainda. Você faz com juros a pessoa vender a alma dela. Então, estava acontecendo algo semelhante aqui. E Neemias, tomando conhecimento disso, sendo um crente, ele fala, olha, isso não pode acontecer, não pode ser assim. Eu não vou agir desse jeito, como outras pessoas agem, explorando o povo. Eu não vou fazer isso. Ainda mais nesse momento de fragilidade. E olha o que ele diz aí, os versículos 14 e 15 do capítulo 5. Veja o 3, desde o 13. Também sacudiu meu regaço e disse, assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa. Seja sacudido e despojar. E toda a congregação respondeu amém. E louvaram o Senhor e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que foi nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Havia uma taxa que era cobrada ali do povo, e essa taxa ia para o governador. Isso vinha de cima, tinha uma ordem, um decreto que vinha de cima, o governador tem direito a pegar no imposto e esse imposto vai para ele. Mas o Neemias estava vendo a situação do povo, ele via isso como uma extorsão, ele falava, não, eu não vou fazer isso. Então, nem ele, nem aqueles que estavam junto com ele usaram desse recurso. Versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor do Senhor. Igualzinho nossos políticos fazem, né? Os políticos aqui, igualzinho, né? Eles são pessoas honestas, pessoas dedicadas, porque todas temem a Deus, não é verdade? Muito longe disso. Na verdade, nossos políticos estão nos primeiros grupos que exploram, não no grupo de Neemias. E olha o que o exemplo de Neemias resume para nós. Assim como Neemias,
O crente deve ser íntegro em suas responsabilidades por causa do temor a Deus. Esse texto não mostra só a sensibilidade que Neemias tem àquela situação, mas como ele via aquela ação de pegar um posto, tomar para si e tudo mais, ele via aquilo como algo moralmente errado naquele momento. Olha, eu não posso fazer isso. E o que os governadores fizeram antes de mim foi claramente errado, porque até os sérvios dos governadores tinham poder sobre o povo. Eles estavam abusando, explorando. Isso está errado. E eu, como governador, eu não vou fazer isso. Eu me recuso a fazer isso, porque eu temo a Deus. Isso mostra a retidão de Neemias. Alguém preocupado em agradar a Deus na posição que ele estava. E olha só como essa responsabilidade que o crente tem de ser íntegro no trabalho é expresso em Colossenses 3. Lá, séculos depois, quando Paulo se dirige aos crentes, olha o que ele fala sobre como deve ser a conduta do crente. Colossenses 3, 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Assim como Neemias temeu ao Senhor e foi íntegro, reto, obediente naquilo que ele fazia, obediente a Deus, os servos, eles também têm que ser íntegros no trabalho deles. Como que um funcionário, trazendo para os nossos dias, como que um funcionário pode de algum modo prejudicar o chefe dele, por exemplo? Vamos para servos, né? Como que um funcionário pode prejudicar o chefe dele, os superiores dele? Porque o texto fala aqui, servos, obedeçam ao vosso Senhor, não só quando eles estão de olho em você, mas o tempo todo, que vocês estão fazendo isso para Deus. Como que um funcionário pode prejudicar o chefe? Não fazendo a função dele? Fala mais, não fazendo a função dele, deixando trabalho para fazer. Ele foi contratado para aquilo e ele não faz, ele faz corpo mole. O que mais? Legal. Não chegando na hora, roubando o tempo do chefe, né? Ele rouba o tempo do chefe. O chefe contratou ele das 8 às 18, mas ele chegou 8h30, 9, sempre sai mais cedo, o trabalho dele até às 18, mas deu 5h30, ele já tá fechando tudo, tá na hora de ir embora, né? 5h30 já, é o cara que chega tarde e vai embora cedo, tá? Alguém tá perdendo esse recurso que tá aplicado ali, no caso dele o chefe. O que mais? Que outros tipos de falta de integridade profissional a gente poderia enquadrar aqui? Faltar no trabalho e fingir que tá doente. Faltar no trabalho e fingir que tá doente, ou, aí seria pior, é meio cara de pau, né? Mas tem gente que pega testado pra qualquer coisinha, né? Ai, a minha unha lascou aqui, eu não posso ir hoje trabalhar. Ou a pessoa que dá desculpas, como o Gigos falou, das mais esfarrapadas, ela não mente, mas ela dá desculpa das mais esfarrapadas. Recentemente eu vi um vídeo na internet de alguém da geração Z aí, que estava no trabalho, e a pessoa não foi pro trabalho porque ela passou no Starbucks e não tinha o café dela. E por causa disso ela não foi trabalhar então. Que não entendi. Eu não vou trabalhar. Por que eu não vou trabalhar? Porque hoje tem, sei lá, hoje eu fui no mercado e o azeite aumentou. Mas não é o contrário. Se não tem. Então, enfim. Mas é o jeito de prejudicar o chefe. Você não tem essa integridade, essa responsabilidade. O que mais? Tem coisas mais sutis. De um senso de dever. Não ter o senso de dever, aí entra um pouco no que o Luiz falou, né? De não cumprir aquilo que você tá sendo pago pra fazer, né? O que o Gilberto falou? Proatividade? Falta de proatividade? Falta de proatividade a pessoa ela não tá se dedicando tanto quanto deveria, mas vamos pensar em prejuízo mesmo assim. O Gilberto vai falar. Quando você amanhã um procedimento, sei lá, tá uma lesão algum produto, você não fala nada. Ele fica quietinho, né? Você não assume. Caiu, você trabalha na fábrica da Coca-Cola, caiu uns ratos lá e você fica, ih, rapaz, isso aí não tá ruim, né? Por erro seu, né? Jogou uns ratos lá sem querer, não assume. Olha só, você é contratado para ficar mexendo no celular durante o expediente? Ficar lá 3 horas por dia, vem lá o saldo da semana. Parabéns, você ficou 3 horas no TikTok hoje. Que legal, né? O seu chefe tá te pagando para ficar no TikTok, no Instagram. É um tipo de prejuízo que você dá pro seu chefe, pro seu patrão? Os caras não deixam pra eles direto. Os caras não deixam pra eles direto. O canal tá... Fica lá intermexer. São coisas pequenas que mostram a nossa integridade ou a falta dela. E o texto fala aqui, olha,
vocês têm que ser obedientes, não só quando vocês estão sob vigilância, mas vocês não podem ter singeleza de coração, vocês não podem ter reservas mentais, vocês não podem ficar tentando ter segundas intenções, vocês têm que ser sinceros naquilo que vocês estão fazendo, dedicados naquilo que vocês estão fazendo, temendo ao Senhor. Neemias, ele podia aproveitar a posição dele para explorar o povo, mas ele não fez isso por temor a Deus. Eu temo a Deus. Deus está vendo eu exercer essa minha posição, essa minha função aqui. E eu temo a Deus. Eu, como funcionário, eu tenho que honrar o meu patrão. Eu tenho que honrar o meu chefe. Eu tenho que honrar a empresa do meu trabalho. Eles depositam meu salário lá. Você pode não gostar do salário que você ganha, mas é que você busca outro trabalho. Assim funciona a vida. Você não vai... Quer saber? Eu não gosto do meu salário, eu vou ficar mexendo no TikTok. Mas não é assim que o crente faz. Não é um piquete silencioso, né? Uma manifestação silenciosa, não é isso. E olha como continua aí, versículo 23. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Se o patrão é injusto, Deus vai cobrar isso dele. E se o funcionário é injusto, Deus vai cobrar isso dele também. Não importa se ele é patrão, não importa se ele é funcionário. Os dois têm que temer a Deus. O crente, ele é o melhor funcionário da empresa. Ele é exemplar. Ele sempre que possível é o funcionário do mês lá. Tá sempre a carinha lá. Funcionário do mês. Sempre lá. Por quê? Porque ele é exemplar. Mas o que está na base desse comportamento dele, dessa integridade para com suas responsabilidades? O seu temor a Deus. Ninguém está vendo eu mexer no computador aqui. Ninguém está vendo eu mexer no meu celular. Tem gente que vai dormir no banheiro, né, na hora do expediente. Aí fica lá 2 horas dentro do banheiro dormindo. Meu chefe está viajando, ele nem está vendo. Mas Deus está vendo. E eu temo a Deus. Então meu comportamento é um comportamento reto, íntegro. E pensando agora fora do ambiente de trabalho, mesmo na escola, onde que eu mostro a minha integridade na escola, na faculdade? Em que circunstância eu mostro essa minha integridade para com as minhas responsabilidades? Pegando esse princípio e aplicando fora do ambiente de trabalho agora, pensando na escola, onde muitos estão aqui. Onde que eu mostro essa minha integridade por temor a Deus? Não matar a aula. Não colar na prova. Mas é só uma colinha, ninguém vai ver, ninguém vai ser prejudicado. Deus está vendo. Seu temor a Deus tem que levar você a fazer a prova do jeito certo. Cumprir a aula do jeito certo. Não ficar pulando o muro da escola para cabular a aula, ou põe presença aí para mim quando eu tô indo lá, tá bom? Tem que haver integridade. O que mais? Não atrapalhar o professor. Não ser o agitador, né? Não ficar agitando ali. Enfim. Esse é o segundo exemplo. E o terceiro exemplo de Jó, a gente já passou por Jó no passado, mas vamos dar uma olhadinha em Jó 1 e depois em Jó 31, porque eu quero dar um exemplo específico disso. Olha aí, Jó. O primeiro versículo de Jó destaca o caráter dele. Jó 1:1. Olha só. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó é apresentado desse jeito já. Esse é Jó. Alguém íntegro, reto, temente a Deus que se desviava do mal. É uma descrição de um homem realmente, crente, dedicado, zeloso pelas coisas de Deus. E no meio desse temor que ele tinha a Deus, que o texto destaca aqui, se vocês olharem o capítulo 31, vocês vão ver como esse compromisso que ele tinha era um compromisso não só de aparência, mas era realmente algo interior. Jó era um homem temente a Deus de fato. Porque olha o que ele faz no capítulo, olha o que ele fala da mente dele. No capítulo 31, versículo 1. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Talvez a sua tradução não esteja numa pergunta, mas uma afirmação, falando que Jó fez um acordo com os olhos dele para não olhar de modo indecente para uma moça. É assim, tá na sua, Sara? Leia pra gente, por favor. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para os meus. Isso. Então, o temor a Deus que Jó tinha
fez com que ele firmasse o compromisso com ele mesmo. Eu não vou olhar para nenhuma mulher com desejo impuro. Eu vou desviar os olhos. Eu vou fugir. Eu não vou passar perto. Eu firmei um compromisso. E da onde vinha esse compromisso? Do temor que ele tinha a Deus. Mas ninguém veria Jó olhando. Ninguém saberia o que Jó está pensando. Mas Deus saberia. Por isso que o temor é a base dessa integridade de Jó. Então, assim como Jó, o crente deve ser puro, zelando até pelos seus olhos. Olha só que interessante o que Jesus diz em Mateus 5. Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Alguém poderia falar, não, a lei diz que você não pode adulterar, mas eu não adulterei. Mas Jesus eleva isso, ele fala, a questão não é só se você cometeu o ato ou não. Se você olhou com desejo impuro, você já pecou. E ele continua, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aqui Jesus está usando de um exagero. Jesus não espera que nós façamos isso de modo literal. Mas é um exagero, um exemplo dramático para mostrar o grau de compromisso que o crente tem na luta contra o pecado. Ainda que eu precise cortar um membro, pela minha pureza, eu vou fazer isso. Pela minha obediência a Deus, eu vou me comprometer com isso. Nem que isso custe muito para mim. E a gente percebe que esse zelo pela pureza é o que Jó tinha. Por quê? Porque ele era alguém temente a Deus. Então você tem 3 exemplos aí que relacionam o temor do Senhor com a retidão. O exemplo de José, que era alguém digno de confiança. Era alguém cuja palavra você podia confiar. Se ele falou, está falado. Baseados em temor do Senhor. Neemias, que era íntegro nas suas responsabilidades. Não explorava, não extorquia o povo. Era alguém dedicado e honesto naquilo que ele fazia por causa do temor do Senhor. E Jó, que buscava pureza, inclusive mental, por causa do temor do Senhor. Desses 3 aí, considerações. Qual vocês destacam? Qual chama a atenção de vocês? Pastor, interessante José, mas o mesmo português que João, um caso da noite de spa. Ela tem a sua coisa, mas esse é o passo que pode. Do nosso. E quando José foge, ele fala que ele não pecaria contra Deus. Ele tem noção de que se ele cedesse, ele estaria ofendendo a Deus. Não só aqueles para quem ele trabalhava, aqueles que estavam envolvidos ali, mas ele ofenderia a Deus. Então ele tem essa consciência do temor de Deus. O que mais? Qual desses 3 aí? Eu, particularmente, sempre achei muito interessante o exemplo de Neemias. Se você é homem, você quer saber como ser homem, você tem que ler Neemias. Não tem que ir pro Legendários. Tem agora essa palhaçada aí dos Legendários agora. Tem que ir pro Legendário lá. Tem que ler Neemias. Se você ler Neemias, vai ser muito mais útil do que você ficar indo pra essas palhaçadas dos Legendários aí. Que não tem nada de útil nessas coisas. Mas eu gosto de Neemias porque Neemias chega numa posição de autoridade e ele mostra que o crente, ele não se corrompe pela posição que ele está. Ele é fiel, ele cumpre exatamente o que tem que ser feito, de acordo com a vontade de Deus, mesmo estando naquela posição de liderança e autoridade. Qual desses 3 você acha que é mais dessas 3 áreas, né? Então, pureza, responsabilidade, integridade, honestidade, né? E fidelidade. Então, fidelidade, honestidade e pureza. Qual dessas 3 vocês acham que é a mais desafiadora para o jovem? A terceira, pureza. Quem acha que é pureza também? Pureza? Pureza? Eu acho que é mais difícil controlar tanto o caso aos olhos especificamente, mas também os pensamentos, assim, que é uma coisa assim que passa assim na sua cabeça, quando você vê, já tá lá. A imagem já tá na sua mente, a ideia já tá lá. Realmente, a pureza nesse nível mental é um desafio.
Ainda porque o jovem tem muitos impulsos, o jovem é alguém que tem muito estímulo. Nossa geração tem muito estímulo visual, tem muito estímulo imoral, então realmente é difícil. Quem acha que é um dos outros dois aí? Alguém acha que a fidelidade é uma dificuldade para o jovem ser alguém confiável, alguém que tem a palavra confiável, alguém fiel. Se o jovem falou, então, não, se ele falou, é isso mesmo. Ou você acha que é comum o jovem ser mentiroso, é comum o jovem ser, não é uma mentira, mas assim, também não é uma verdade por inteiro, sabe? É aquela coisa de, você lavou a louça? Não sujei mais. Mas você lavou? Não. Eu tô lá, tentando fugir, né? Tentando dar um nó em pingo d'água, né? O jovem tenta dar esses migué. E em relação à responsabilidade? O jovem pode furtar, roubar ou deixar de executar aquilo que tem que ser executado? Isso é comum de acontecer na experiência do jovem? Heitor, você tá fazendo um tão pesaroso? Esse jiu-jitsu né? Pegar os tá. Aí eu dormi era sexta-feira, eu ia boa, não sei. E às vezes pra se der. Até isso que eu fiz na internet. Diga, Luiz. Essa questão da responsabilidade de Neemias é difícil, acho que para todo mundo que está aqui, uma operação de seres humanos. Então tem dias que a gente leva as nossas responsabilidades de uma maneira mais séria, e tem dias que a gente tá mais cansado, mais desanimado. Então a gente, sei lá, por exemplo, no trabalho, tem dia que a gente rende mais, tem dia que a gente rende menos, tem dia que a gente se sabota também. Então é complexo. O problema é que a nossa produtividade oscila mesmo, é normal, né? Agora o problema é quando nós nos damos permissões de fazer aquilo que não é certo por causa disso. Outro exemplo, por exemplo, talvez dizer em relação ao estudo, né? Às vezes a pessoa ela está estudando com uma prova de faculdade, um concurso público, às vezes a gente pega se distraindo, em vez de a gente estar usando as tempo para cobrar, tipo, a que a gente está lá, mexendo no celular, perdendo nosso tempo. Eu acho que o exemplo de Neemias, como eu falei para vocês, que ele chegou nessa posição e foi fiel, né? Eu acho que é um exemplo para todo governante. Os nossos governantes tinham que ser assim. Por que o Brasil não é um bom país? Dentre muitas coisas. Mas qual que é um dos motivos do Brasil não ser um bom país? Mas o que do governo? O que falta? Não, olha qual que é o tópico aqui. O que falta para os nossos governantes? Vai jogando, hora certa. O que falta, qual que é a base que os nossos governantes não têm? Temor do Senhor. Agora, não é curioso que boa parte dos nossos governantes são pastor fulano de tal, missionário não sei o que lá, ou seja, é tudo gente que usa do título cristão, mas que na prática não tem temor nenhum. Inclusive usam muitas igrejas de palanque para isso, mas não tem temor a Deus nenhum. A Bia depois de coisa. O que eu acho que me chama a atenção nessa questão de Neemias, e que muitas vezes o crente corre risco de cair, é que Neemias, se cobrasse do povo, ele não estava, pelo menos, legalmente errado. É direito dele. Ele fala que os governadores anteriores abusaram, mas tinha um nível que era isso. E eu acho que talvez, isso no Brasil, mas que chama muita atenção de Neemias, é que ele não tira vantagem nem daquilo que ele, em teoria, seria justo que ele tirasse. Ele tá numa posição de poder, ele tem lá uma legislação que fala que ele pode cobrar o imposto, o pessoal de trás abusou. Mas ele não precisaria abusar. Exatamente. Pegar por pegar não era o abuso. Sim, mas ele fala, não, eu não vou fazer isso porque olhando o que está acontecendo, isso não é certo. Ele é alguém sensível a isso. Coisa que no Brasil não acontece. E outro aspecto também que eu acho que pegar na nossa cultura é que você meio que supera todo mundo ao seu redor para levar vantagem, para ser meio malandro, assim. Então você escolher ser honesto é só você escolher ser trouxa. E às vezes até posso pagar os erros dos outros. Tipo, na faculdade você tem que usar um monte de programas para executar as funções e são patos, mas todo mundo pirateia. Eu imagino que a empresa, sabendo que a gente vai pratear, encarece o produto só para poder compensar isso. É um bom exemplo isso aí, pirataria na faculdade.
é um exemplo onde a nossa honestidade é colocada à prova. Eu, quando cursei design gráfico, os programas de design gráfico são caríssimos também. Né? Photoshop, na época não tinha essas assinaturas que tem hoje. E o pessoal craqueava tudo. Era essa a norma. Mas o crente, ele não cede a pirataria. O crente não pega PDF de graça na internet. O crente não pega produto craqueado, pirasa. O crente não usa filme de torrent, não assiste filme de torrent, série de torrent. Na minha época era o Emule que o pessoal usava. Mas existe Emule ainda? Nunca ouvi falar do Emule? Torrent já é pré-histórico já, né? Mas quando veio Netflix, Spotify, todas essas coisas, isso deu um baque no mundo da pirataria, porque você podia pagar um valor menor e ter acesso a essas coisas. Mas quando eu era adolescente não tinha isso. E o comum era todo mundo pegar coisa pirata. Isso era comum. Isso coloca a nossa honestidade à prova. E olha só, nossa, esse dia foi muito bom, Nicolas, porque tem muito crente que tenta dar nó, justificando a pirataria. Não acredita nisso? Tem crente que fala, não, mas veja bem, porque a lei do Brasil proíbe você de vender. Peraí, é sério que você está dizendo que você ter uma coisa pirata não é errado. O errado é vender. É esse nível da conversa que a gente, como crente, está tendo. É isso. Então você ter lá o xing-ling lá, o plastiquinho, na época era o DVD, né? O DVD piratinha lá. O negócio tá no cinema ainda, mas você já tem lá, exclusivo, com cena pós-créditos, com cenas deletadas e tudo mais. Você financiar a pirataria não é errado. Agora, você vender que é o problema. É porque a legislação brasileira, meu amigo, você tá furando direitos autorais, você tá furando uma série de coisas aí. Você, como crente, tinha que ser íntegro, honesto. Você tem que ser assim. Por quê? Porque eu temo a Deus. Esse é o motivo. Porque eu temo a Deus. Que é algo a se pensar, realmente. Bons exemplos esse, Nicolas, porque é muito próximo da realidade do universitário, onde a gente é exposto para isso. Algo a se pensar aí. Não vou ficar fazendo blitz em cada computador aí, vocês, mas a consciência para contar. Peraí, será que eu tô sendo honesto nisso daqui? Será que quando eu uso... Você tem coragem de usar um programa pirata logo depois de fazer uma oração? Você faz uma oração, fez som devocional. Deixa eu abrir esse programa craqueado aqui agora para trabalhar. Parece um bem incoerente lá. É difícil, no Brasil tudo é muito caro, é verdade, mas ser caro, como diz o nosso presidente, tá caro, é só não comprar. Tá resolvido o problema. Bom, beleza. Então fica clara a relação do temor do Senhor com a retidão. Próximo. Ainda nesse tópico veja esses dois textos aqui que interessante. Ainda conectando com a retidão, mas agora não olhando exemplos de pessoas, mas olhando dois textos da lei mosaica. Olha só que interessante isso e como conectar isso com o temor do Senhor. Levítico 19, versículo 14 e versículo 32. Olha só. Levítico 19, 14 e 32. Olha lá. Levítico 19, 14. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. Se você amaldiçoasse o surdo, ele ouviria? Não. Ele saberia que você amaldiçoou ele? Não, só se ele fizesse leitura labial, alguma coisa. Mas se o surdo tá lá e você tá falando mal dele, ofendendo ele, jogando praga lá nele, ele não tá vendo, ele não tá ouvindo. Tá? O cego, se você colocar algo na frente dele para ele tropeçar, para ele ser fonte de riso mesmo, para ele ser prejudicado de alguma coisa, ele não vai ver. Ele vai cair naquilo, é óbvio que ele vai cair naquilo. E a lei dizia, não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Por que o povo não podia amaldiçoar o surdo, zombar do surdo, tirar vantagem do surdo e nem do cego? Por causa do temor de Deus. Olha também o versículo 32. Diante das cãs te levantarás. Cãs não é cadela, tá? Cã não é outro nome para o feminino do cachorro. Cã é cabelo branco, é gente idosa, tá? Diante das cãs te levantarás. Não é aqui, não é só para você dar uma releitura disso, não seria só para você dar lugar no ônibus, tá? Diante das cãs você se levanta, não tinha assento preferencial naquela época. Se levantar aqui é você mostrar respeito.
Uma forma de você mostrar respeito hoje em dia é você dar o seu lugar para os idosos, no ônibus, no metrô e tudo mais. Tudo bem que realmente os idosos às vezes acordam nos horários, não precisa acordar naquele horário, 6 da manhã, horário de pico, para ir na feira, por isso esperar um pouquinho mais. Mas tudo bem, não é esse o ponto. O ponto é a gente tem que ter respeito pelos mais velhos. Então, diante das cãs, você se levantará, você vai demonstrar honra, reverência, respeito. E honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. De novo, tanto no exemplo do surdo e do cego, como no exemplo dos mais velhos, qual é a base da postura? Temor a Deus. Olha só esses comentários aí a respeito desses textos. A sociedade antiga não hesitava em fazer coisas assim para sua própria diversão, falando do surdo e do cego, pouco ligando para o sentimento dos prejudicados. Fundamentalmente, isso revela a falta de temor do Deus que zela por aqueles que estão em desvantagens. Deus sempre teve uma preocupação muito grande na lei com os desfavorecidos. Com aquelas pessoas que não conseguiam se sustentar, como o órfão e a viúva, ou como aqueles que eram prejudicados fisicamente, como o surdo e o cego. Deus cuidava dessas pessoas e a sociedade tinha que cuidar delas. Mas os povos ao redor de Israel zombavam. Os povos ao redor de Israel não lidavam e tiravam vantagem mesmo. Não só a zombaria, mas tiravam vantagem. Se você vai pagar o salário para o cego vai saber as notas quais são? Hoje em dia tem, né? Você consegue ter os recursos lá para você saber. Mas até alguns anos atrás, sei lá, o cego, ele tinha que tentar descobrir quanto é que tinha ali, mas você podia enganar facilmente. Se não me engano, se não me falha a memória, vocês todos conhecem o Ray Charles. Acho que conhece o Ray Charles. Ele, se não me engano, quando ele ia receber um salário das vezes que ele cantava e tudo mais, ele pedia, se não me falha a memória, para receber tudo em nota de 1. Tudo em nota de $1. Quanto foi essa apresentação? $50. Eu quero tudo em nota de 1. Por quê? Porque era o jeito dele conseguir garantir que tinha ali $50. Caso contrário, se a pessoa falasse, tem $50 aí numa nota só, a pessoa dava uma nota de $10, $1, o cego ia ser enganado. Então, Deus queria proteger essas pessoas, para que não houvesse prejuízo para elas, porque elas estavam, em relação à sociedade, desfavorecidas. Ao passo que pessoas com desvantagens tenderiam a ser exploradas e abusadas, entre os israelitas deveriam ser tratadas com consideração, visto que levavam em si a imagem do Deus a quem Israel era ordenado a reverenciar. Êxodo 4 é Deus falando, quem fez o cego? Quem fez o surdo? Eu. Deus cria as pessoas surdas e cegas. A gente pode falar da questão dessa dinâmica aí em outra ocasião, como isso acontece, enfim, por que isso acontece, não é esse o ponto. Mas Deus, que era adorado por Israel, ele é quem tinha que irar pelas pessoas. E desrespeitar pelas pessoas era ofender ao próprio Deus. Amaldiçoar ao surdo era realmente tirar vantagem injusta de pessoas que não podiam defender-se. Olha só, tem comparação, olha só como o crente age com os poucos, com os desfavorecidos na sociedade, dentro da igreja, na sociedade cristã. Olha aí, Tiago 1,27. Dentro da comunidade cristã, olha como a gente lida com as pessoas que são mais desamparadas. Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que é visitar os órfãos e as viúvas? Não é você tomar café com ela. Não é você chegar lá, Dona Maria, cheguei. A velha já está devendo para meio mundo. Você ainda vai lá pedir para ela fazer café para você, bolo e tudo mais. Não é essa a ideia. Aqui, a ideia de visitar é o quê? É você mostrar favor, é você apoiar, é você amparar, é você ir até ela com ajuda. Naquela sociedade, os órfãos e as viúvas eram desamparados. Eram pessoas que precisavam de apoio. E dentro da igreja não podia ter exploração desse público. Pelo contrário, eles tinham que ser ajudados, amparados, protegidos, guardados. Então, isso ecoa essa proteção que o Antigo Testamento dá a esses grupos menos favorecidos, esses grupos que tinham essas limitações. E por fim, o último comentário ali, a reverência para com os mais velhos, falando do 19:32, a reverência para com os mais velhos é aliada à reverência para com o Senhor. Esses dois textos terminam falando, você não vai fazer isso e vai temer a Deus. Você não vai fazer isso e vai temer a Deus. Porque zombar e explorar os necessitados ali, os desfavorecidos, é não temer ao Senhor que olha por eles, que cuida deles.
Se você, ao contrário disso, tem respeito pelos mais velhos, se você se preocupa na igreja em ajudar aqueles que têm limitações, então isso é uma expressão do temor a Deus. Olha só o que diz 1 Pedro 5,5 em relação aos mais velhos. Olha aí como deve ser a postura do jovem em relação aos mais velhos. Olha só. 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ser submisso aos mais velhos, a palavra que é usada aqui para submissão é você reconhecer que existe uma hierarquia que Deus imprimiu na sociedade. E nessa hierarquia que Deus imprimiu na sociedade, e dentro da sociedade cristã também, existe a reverência devida aos mais velhos. Eu tenho que respeitar os mais velhos. Eu tenho que priorizar os mais velhos. Então tem uma fila lá, uma fila de comida lá para se servir. Oh, senhora, por favor, passa aqui na frente, pode passar. Tá tudo estilo, a igreja entupida de gente. Tá lá o jovem lá deitado em berço esplêndido lá no banco e o velhinho lá de pé. Não, por favor, senta aqui. Eu tô mostrando reverência, eu tô mostrando respeito. E eu não posso ser uma pessoa rebelde. Eu não posso ser uma pessoa questionadora. Tem jovem que faz o inferno na vida dos mais velhos. O velhinho lá com as limitações dele, o velhinho lá com as suas ideias, às vezes fora de época, é verdade, mas o jovem briga, o jovem faz valer a sua vontade, o jovem não tem sensibilidade. A diferença etária, a diferença de geração, isso vai contra o que Pedro diz aqui. E vai contra o que Levítico 19 diz. E isso é falta de temor a Deus. Porque se você teme a Deus, você sabe que Deus colocou essa ordem na sociedade, essa ordem na igreja, e você tem que respeitar os mais velhos e ajudar os desfavorecidos. Como que nós, como jovens, colocamos isso aqui em prática? Como que a gente pode ajudar pessoas como surdos, cegos, mais velhos, enfim? Como a gente pode demonstrar que nós tememos a Deus ajudando essas pessoas, de algum modo? O que a gente pode fazer aqui na igreja? Que está ao nosso alcance? Fala, Heitor. No início de uma coisa assim, vocês podem acompanhar eles na casa, fazer colheita diária, o que tá. Tem muita senhora que na hora que perde a igreja, fala, vou te ajudar lá, vou ler. Um monte de senhora voltou do Retiro das Belas, foram umas malas desse tamanho, parece que ficaram 3 meses lá no Retiro das Belas. E tinha senhora que estava indo sozinha pra igreja, sozinha pra casa, à noite. Não, peraí, eu vou ajudar a senhora a levar lá, eu vou a protegê-la. Eu não sou muito forte, mas, né, pelo menos, qualquer coisa eu, sei lá, eu me atraco com bandido lá, alguma coisa, e a senhora sai correndo, né, sei lá, enfim. O que mais? Como eu posso ajudar esses grupos aqui na igreja? Escala. Escala. Escala? É do escala daqui da igreja. Por exemplo, escala do elevador. Escala do elevador é uma escala importante. A senhorinha não consegue ficar subindo escada. As hérnias, os negócios, tudo já não funciona direito. Mas cumprir a escala do elevador é um jeito de mostrar esse compromisso, esse respeito. Ou às vezes chegou um visitante idoso, eu me mobilizo, olha, vai ali no elevador, fulano, não tem como você ajudar aqui e tal. O que mais? Ou mesmo um cego, uma pessoa que tem limitação de movimento, que não seja cego nem velho, mas às vezes tem alguma limitação, alguma deformidade. O que mais? Como mais eu posso mostrar esse apoio, esse amparo? Aqui na igreja. Coisa simples, pensa em uma coisa simples. Como eu posso fazer isso? Visita. Visita, o Heitor comentou já, né? Fazer visitas, às vezes, pra acompanhar a pessoa, ser amigo da pessoa, né? Mas o que mais? De ajuda. Simples, coisa simples. Conversar com a pessoa aqui na igreja e tal, mas o que mais? Como posso ajudar na limitação dela? Idoso tem dificuldade com tecnologia. Idoso tem isso, né? Então tem o cadastro da igreja. Meu, aquilo é grego pra senhorinha. Ó, você clica aí no link. O que é isso, meu filho? Abre a janela. A janela de cá não ficou aberta mesmo. Não, é a janela daí. Você vai lá e ajuda, você vai lá e apoia. Você mostra esse respeito, você mostra essa consideração. E como que o jovem pode ser desrespeitoso para com esses grupos? Não só os velhinhos, mas as pessoas limitadas também. Como é comum os jovens serem desrespeitosos? Impaciência. O que mais? Arrogância. É ser duro, né? O que mais?
orgulhoso, né? O que mais? A prevenção da omissão. Se você deixar de fazer alguma coisa, você sempre fez tudo. Eu tô vendo lá a senhorinha de pé e eu tô fingindo que eu tô dormindo no metrô. Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra, né? Você lá, na Sé, conseguiu um lugarzinho e a velhinha entrou bem na sua porta. Ela parou bem na sua frente. Não tem como você fingir que você não tá vendo ela. Mas você mete o louco e... Aí você dá uma brilhinha de olho assim. Tá ali ainda. E aí você ouve o zum zum até alguém dar o lugar. Aí quando ela senta, você acorda. Nossa, a minha estação é daqui a pouco. Olha que coisa. Omissão. Ou às vezes na igreja, você vê a velhinha lá lutando pra subir com as coisas e você fica lá ignorando, papiando, você não caminha aí pra ela. Sendo que você tem que ir lá e ajudar. Tiago fala, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, tá pecando. Agora, qual que é a base disso tudo? Temor a Deus. Se eu temo a Deus, eu não vou explorar essas pessoas. Eu não vou zombar dessas pessoas. Você pensa que o jovem tem o potencial de ser muito zombador? O jovem é muito piadista, muito engraçado, muito engraçadão, palhação, gosta de fazer piada de tudo. Você acha, é comum um jovem fazer piada de pessoas, idosos, pessoas com essas limitações? Além das piadinhas de apelido e tudo mais, pode acontecer disso chegar a níveis realmente ofensivos, assim, falar, poxa, eu não dei essa liberdade, ou a pessoa fala, eu não dei essa liberdade pra pessoa brincar, você tá zoando disso daí, uma limitação séria. O pai de vocês, né, amor, que falava que vocês não podiam zoar, brincar, nada que a pessoa não pudesse mudar. Você pode zoar qualquer outra coisa, pode zoar o cabelo do Davi Leão, você pode zoar o Heitor, pode zoar o Buga, pode zoar o Vitão, porque eles podem mudar essas coisas, a barba do Vitor ele pode mudar, o cabelo do Davi Leão ele deve mudar, o Heitor você pode zoar, que ele anda cada vez, você pode zoar, são coisas que mudam. Agora, eu tô cego. Eu posso zoar o cego? Eu posso fazer zombaria de uma pessoa cega? Eu posso colocar, como o povo fazia, ficar colocando obstáculos na frente para de algum modo cair, isso dar risada? Eu posso ficar zombando do surdo, ficar falando, cochichando alguma coisa, dando risadinha e ele lá perto não entendendo o que está acontecendo? Eu posso fazer isso? Isso é falta, segundo o texto, isso é falta de temor a Deus. E o jovem que tem o potencial de zombaria tem que se policiar para saber que tem brincadeira que não cabe. Tem brincadeira que não cabe. E brincar desse tipo de coisa é expressão de falta de temor a Deus. A gente brinca, a gente zoa, mas as coisas têm limite. Tem coisa que eu não posso zombar. Eu tenho que mostrar reverência, respeito, consideração e apoio a essas pessoas. E a base disso é o temor ao Senhor. Então esse é o primeiro ponto aí. Aqui, a primeira relação que eu quero fazer nessas considerações finais. É o temor do Senhor e a retidão. Na semana que vem, a gente vê o resto. A gente vê a relação do temor do Senhor com a Escritura. Depois, o temor do Senhor e as amizades. Importante isso daqui. Muito importante isso. Você tem um bom termômetro se você teme a Deus ou não pelas suas amizades. Quem são seus melhores amigos? Você tem um bom temor disso. Pode olhar com o Guga aí, Heitor. O Heitor já olhou com o Guga. Olha pra ele também, Guga. Aí, vamos ver esse termômetro aí como vai ser. E por fim, a relação do temor do Senhor com os ímpios, os não crentes. Essa é a última relação que a gente vai ver. E aí a gente termina toda a nossa jornada aí, certo? Então por hoje a gente para por aqui. O temor do Senhor e a retidão. Legal. Tendo terminado então, pelo que a gente vai orar agora? Vamos ver essa nossa oração. Diante de tudo que a gente falou. A gente viu o exemplo de José, de Neemias, de Jó e da lei mosaica, né? Pelo que a gente vai orar então, nessa relação de temor do Senhor e retidão. Pelo que a gente vai orar? Quem vai pedir a Deus? Em primeiro lugar, tem uma coisa óbvia. Temor a Deus. Certo. Não vai chutando, não. Essa é certa. Tem que ter mais temor a Deus. Porque essa é a base. É a base de tudo isso. O que mais? Sermos mais puros. Sermos mais puros. Temermos a Deus tanto ao ponto de policiarmos constantemente os nossos pensamentos. O que mais? O que mais a gente pode pedir para Deus nos dar? Certo de que Ele vai ouvir a nossa oração. Mais compromisso. Mas compromisso
pessoas mais responsáveis, mais honestas no trabalho, na escola, na faculdade, pessoas mais sensíveis ao que é certo e errado. O que mais? Temos pessoas de palavra. Você falou, não, falou, tá falado. Só a Isa fala, vocês não concordam com elas? Vocês não querem pedir por isso? Eu não. Sério. Eu não quero pedir por isso não. Vai que Deus me dá, eu não quero. Não pode não. Tem que, pra pedir essas coisas, a gente tem que pedir também por coragem. Viver desse modo exige coragem. Você ser alguém reto numa sociedade que não é reta. Exige coragem da gente? Exige da gente perseverança, ousadia. Então são coisas que a gente tem que pedir. O temor a Deus nos dá coragem para isso. Porque eu temo mais a Deus ou aos homens? Se eu temo mais a Deus, então eu vou viver do jeito que Ele quer que eu... Com retidão, honestidade, integridade, pureza. Enfim, vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque a sua palavra mostra de modo muito prático como os seus servos devem viver. Coloca no nosso coração o temor ao Senhor. Essa postura reverente, essa postura que reconhece a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade e que vive em alinhamento com isso. E que nós sejamos pessoas preocupadas em colocar em prática esse temor em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, as pessoas com quem nós nos aproximamos, interagimos. Que o Senhor nos dê a fidelidade de José, alguém que era digno de confiança. Que o Senhor nos dê a honestidade de Neemias, diferente do que nós vemos dos governantes ao nosso redor, e já dos dias de Neemias também, mas que nós sejamos como Neemias, e sejamos pessoas responsáveis, compromissadas, tementes ao Senhor. Que o Senhor nos dê a pureza de Jó, e que o Senhor nos dê também a sensibilidade, o cuidado, a reverência, o respeito devido àquelas pessoas que interagem conosco aqui na igreja e que precisam do nosso apoio, que têm limitações, que são pessoas mais idosas, enfim. Que o Senhor nos dê respeito por essas pessoas que o Senhor criou, que são alvos do amor do Senhor e que nós devemos respeitar e honrar e ajudar. E que tudo isso seja fruto do nosso temor crescente ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.